Olá, bom dia! Vamos começar esse sábado com os destaques da semana do Papa Francisco e da Igreja pelo Mundo. Você vai ver o recado do Papa para as famílias no dia de Nossa Senhora de Fátima. Tem ainda o trabalho de reconstrução do Nepal, que passou por 2 fortes terremotos. Na sessão de música, você vai se emocionar com um concerto produzido especialmente para pessoas carentes na Itália. E teve mais um momento histórico protagonizado pelo Papa Francisco. No último domingo, ele canonizou 4 freiras. 2 delas são da Palestina. Elas se tornaram as primeiras santas do país. Milhares de pessoas aplaudiram essas 4 mulheres excepcionais na cerimônia da Basílica de São Pedro, enquanto o Papa Francisco lia a fórmula que as declarava santas. Beatas, Ioanna Emilia de Villeneuve, Mariam Cristina ab Immaculata Concezione, Mariam Alfonsina Danil Gatas, et Mariam a Iesu Crucifixo Bawadri. As novas santas são 4 freiras, uma francesa, uma italiana e 2 palestinas. As 2 últimas são as primeiras santas daquela região da Idade Contemporânea. As 2 freiras viveram no século XIX sob o regime do Império Otomano e o Mandato Britânico. Muitos peregrinos vieram da Jordânia, Líbano e Palestina para ver a cerimônia. Até o presidente palestino Mahmoud Abbas participou. Mariam Bawad arriscou a vida pelo cristianismo depois que ela se recusou a se converter ao islamismo a pedido do namorado turco. A outra, Maria Fonsini Danil Gatas, fundou a Congregação das Irmãs do Santo Rosário, uma comunidade dedicada à educação, incluindo para as meninas muçulmanas. O patriarca de Jerusalém concelebrou a missa junto com o Papa Francisco, que falou sobre o exemplo que as 4 mulheres deixaram. O seu exemplo luminoso também desafia a nossa vida cristã. Eu dou testemunho do Cristo ressuscitado? É uma questão que todos devemos nos fazer. As outras 2 santas ficaram conhecidas pela dedicação aos pobres e aos doentes e pela adoração à Eucaristia. Este era o caso da freira italiana Maria Cristina Brando. A francesa Emilie de Villeneuve morreu durante uma epidemia de cólera enquanto cuidava de doentes em um hospital da congregação que ela fundou. Olha, antes, no sábado, o Papa conversou com o presidente do Estado palestino. Eles falaram sobre o processo de paz com Israel. Esta saudação afetuosa marcou o início da reunião entre o Papa Francisco e o presidente palestino Mahmoud Abbas. Eles mantiveram um encontro privado de 20 minutos e discutiram um recente acordo em que o Vaticano reconheceu oficialmente o Estado palestino. Também falaram sobre o processo de paz com Israel, os conflitos que assolam o Oriente Médio e a necessidade de lutar contra o terrorismo através da promoção do diálogo interreligioso. Em seguida, Abbas, que foi acompanhado por 11 pessoas, apresentou sua delegação ao Papa Francisco. Os 2 trocaram presentes também. Abbas deu ao Papa as relíquias das 2 freiras palestinas que foram canonizadas no domingo de manhã. Usando um tradutor, o prefeito de Belém descreveu os presentes ao Papa Francisco. E o Papa Francisco deu a Abbas uma cópia de Evangelii Gaudium e um medalhão do Anjo da Paz. No domingo, Abbas participou da canonização das freiras Mariam Bawad, também conhecida como Maria de Jesus Crucificado, e Maria Afonsina Danil Gatas. Elas se tornaram as primeiras santas palestinas. E assim a reunião terminou. Noi resteremo sempre legati perché la nostra missione è la stessa. Salve per me.
Depois de seu encontro com o Papa, Abbas falou com o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin. Elas vieram de todo o Oriente Médio, Jordânia, Líbano, Jerusalém e Gaza. Esse grupo de freiras viajou a Roma para assistir à cerimônia de canonização de 2 freiras palestinas. No dia seguinte, elas tiveram a chance de saudar o Papa Francisco no Vaticano. Com a ajuda de um tradutor, o Papa quebrou o gelo com algum humor. O presidente dello Stato de Palestina mi ha detto Le président de l'État de Palestine m'a dit che era uscito dalla Giordania un aereo pieno di suore. qu'il était sorti avec un avion plein de religieuses. Povero pilota. O Papa convidou o grupo de freiras para rezar pelos cristãos perseguidos, para que ataques contra eles terminem. Esses ataques ele descreveu como agressões de luva branca, ou seja, aqueles que são realizados de forma indireta. É um ponto que o Papa queria destacar. Mesmo quando o tradutor teve problemas com a frase, o Papa insistiu. Il terrorismo di guanti bianchi. Également la persécution Bianca. des gants blancs, la persécution des gants blancs, Quella nascosta ma che si fa. qui se fait de manière cachée. Perché pregate tanto per la pace. Priez beaucoup pour la paix. Antes de sair, o Papa convidou o grupo para rezar a Ave Maria juntos em sua própria língua, para que todos eles pedissem pela paz. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio. No dia de Nossa Senhora de Fátima, antes de iniciar a tradicional audiência geral com os fiéis no Vaticano, o Papa Francisco rezou diante da imagem da Virgem. Ele também aconselhou os casais presentes e falou sobre o poder do perdão. Por mais de 20 minutos, o Papa Francisco caminhou ao longo da Praça São Pedro no Papa Móvel, cumprimentando milhares de peregrinos antes da audiência geral semanal. O pontífice parou e conversou com esta mulher que estava comemorando seu aniversário. Dia 13 de maio, no dia de Nossa Senhora de Fátima, Francisco rezou diante da imagem antes de começar a audiência geral. Em sua catequese, o Santo Padre falou sobre família, enfatizando 3 palavras que devem ser ditas com frequência: posso, obrigado e me desculpe. O Senhor também pede permissão para entrar. Então, antes de fazer qualquer coisa com sua família, pergunte: posso fazer isso? Você concorda com isso? Essas são palavras educadas. É uma linguagem cheia de amor. O Papa afirmou que esse tipo de linguagem promove o respeito e a unidade em uma família. Falou também que não devemos esquecer de pedir permissão e de darmos graças. Ouça, um cristão que não sabe agradecer é alguém que se esqueceu da palavra de Deus. Isso não é bom. É bruto questo, O Papa também acrescentou que quando uma pessoa é teimosa e não sabe pedir perdão, muito raramente essa pessoa consegue perdoar o próximo. Quando cônjuges ou mesmo irmãos entrarem em desentendimento ou brigas, o Papa alertou que o perdão é necessário. O problema surge quando esse sentimento persiste no dia seguinte. Se você brigou, nunca termine o dia sem fazer as pazes com sua família. Como isso deve ser feito? Eu tenho que ficar de joelhos? Não. Com apenas um pequeno gesto, a harmonia retorna na família. Após a conclusão, mais uma vez, o Papa convidou os milhares de peregrinos que estavam na praça para rezar a Ave Maria juntos, marcando o dia de Nossa Senhora de Fátima. Alguns americanos se encontraram com o Papa Francisco para mostrar um álbum com fotografias e desenhos. Mas sabe o que tinha de tão importante? A obra do artista Michael Porulski, um prisioneiro católico que descreveu em suas obras a vida no campo de concentração de Dachau. Arnold Urge, um adolescente judeu sobrevivente do Holocausto, um pesadelo que ninguém estava preparado para enfrentar, o campo de concentração de Dachau.
emigrou para os Estados Unidos em 1947, com um álbum de capa de couro em suas mãos. Nele continha 30 peças de obras de arte originais que descreviam a vida no campo. Urge morreu em 1972, mas seus filhos mantiveram o álbum. Cerca de uma década atrás, Cherry Urge mostrou o álbum do pai para um vizinho. As imagens eram tão únicas e historicamente significativas que os dois criaram uma fundação para promover a educação e a conscientização sobre o Holocausto. O álbum continha 30 desenhos feitos por um prisioneiro católico que tinha ficado por 4 anos preso no campo de concentração até a sua libertação. O artista era Michael Poruski, um polonês que foi preso em 1939 por criar um desenho que era crítico ao regime nazista. Desde que descobrimos que o artista era um católico romano, sentimos que era muito importante informar a Igreja Católica Romana sobre o trabalho deste artista. Finalmente, mostraram as obras ao Papa Francisco, que não só lhes deu a bênção, como também demonstrou interesse na história do artista. Ele não só segurou nas nossas mãos, mas também olhou e viu a capa do álbum. Em seu sermão, falou sobre as lições a serem aprendidas com a Segunda Guerra Mundial, de modo que nós não devemos repeti-las nos genocídios que estão acontecendo hoje. Chegando a Roma, ajudou a mostrar que a experiência do Holocausto era compartilhada por todos os tipos de pessoas de todo o mundo. Atualmente, eles estão filmando um documentário sobre o álbum e planejam expor a obra de arte e fotografias em museus de todo o mundo. Eles esperam ajudar na identificação de qualquer um dos prisioneiros através das fotografias que nunca antes foram vistas. Você vai ver daqui a pouco o trabalho da Caritas no Nepal e como ficou o país depois de 2 terremotos.